tudo bem? Boa noite. Ia deixar um texto primeiro aqui, ia comunicar um acontecido aqui, mas vou deixar um texto aqui antes. A gente chegar a um raciocínio. Livro de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é-me dada, digo a cada um dentre vós, que não dentre si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos. Somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, se é segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou se é o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amados, hoje mais cedo, um varão mandou uma mensagem para mim, né? Pô, rapaz, eu tava te parando aquele dia para me tentar conversar com você, mas eu vi que você tava um pouco com pressa. Queria falar aquele presente que você me deu, que eu tô usando ele, pá. Eu falei, presente que eu te dei? Aí ele foi mandar mensagem para mim. Um varão que mora próximo aqui de casa aqui. Aí eu tinha dado uma Bíblia a ele, eu esqueci. Tava com 4 Bíblias, dei uma a ele. Aí o que aconteceu? Ele falou que ele participou de um culto próximo da casa dele e que ele aceitou Jesus ali. E que ele veio me agradecer pela Bíblia que eu tinha dado a ele. Aí, enfim, para resumo de conversa, falei com ele que ele tinha que aproveitar agora e ler bastante a Bíblia, porque possivelmente Deus quer fazer uma obra, só que o primeiro passo tem que ser do varão, né? Mas não é assim que funciona. Teve um apelo, eu levantei a mão e aceitei Jesus. Não é assim. Aí, se você dizer que foram minutos de conversa, só que eu já tive umas conversas parecidas com essa com ele há quase horas. Então, eu percebo que ele tem um pouco de entendimento da palavra, mas é um pouco duro ainda de coração para aceitar as coisas. Mano, o Evangelho, para quem ama a sua própria vida, ele é meio difícil de cortar, mano. Aquele que já não gosta da sua vida e odeia o mundo, o Evangelho fica fácil de adentrar no varão. Agora, quando ele tem um amor por si e um amor por essa vida, o Evangelho ele não faz efeito. A parábola do semeador fala que
Tem pessoas que até aceitam de bom agrado, amados, mas a preocupação das riquezas, a perseguição, sufoca a palavra e fica infrutífera, a pessoa fica infrutífera. Então, a gente analisando aqui, ó, rogai-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Amados, o Evangelho, quando você abraça o Evangelho com todo o seu corpo, a sua mente, você começa a perder controle de si, certo? Deus ele vai trabalhando, você vai deixando, você vai permitindo, Deus ele vai trabalhando na vida do varão, quando você menos perceber, você já é uma nova criatura. Só que eu tenho que andar sempre vigilante ainda, tem que andar sempre com os olhos abertos ainda, porque ainda nós estamos vivendo dentro desse corpo, dentro dessa carne. O velho homem, amado, ele pode ser esquecido, mas ele está adormecido. Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos generalizar. Se fosse assim, o próprio Senhor não mandava a gente vigiar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O Senhor ele começa a ter controle da sua vida da maneira que você vai dando legalidade, né? O Senhor ele quer usar, ele quer transformar o varão, e através de você ele quer trabalhar na mente de vários, entendeu? Esse rapazinho, ele tem conhecimento da palavra, só que ainda nos resquícios do velho eu. Amado, a Escritura fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, amados, não é esse crer, acreditar que Deus existe, porque isso até o inimigo sabe, amados, até o inimigo crê que Deus existe. É deixar Deus fazer uma obra. A gente sabe que não é fácil, amados. Aquele que quer provar a essência do Espírito Santo, ele tem que deixar muita coisa, amado, ele tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena, amados, compensa. Só que esse rapaz, eu fiquei um pouco triste, porque ele falou que ele vai continuar nessa congregação, porque foi ali que ele aceitou Jesus. E ele falou que ele quer ser um instrumento ali dentro, né? Que ele quer cantar, porque o dom dele é esse, e ele vai usar disso daí, poxa. Mas eu confesso que eu fiquei triste, porque tem uns vídeos antes aí que eu sempre gravo. Quando você vai falar do evangelho para a pessoa, e aquela pessoa escuta de bom agrado, possivelmente você não vai estar lá do lado dela para você falar, ó, aquilo ali que ele falou é heresia. Aquilo que ele falou não tem na Bíblia, aquilo que ele falou é mentira. Então ele vai, como ele está, né, naquela sedução, naquele encantamento, ele vai absorver qualquer coisa que o pastor vai falar e ele, né? E eu falei com esse rapaz, come Bíblia. Esquece esse negócio de cantar, mano, que eu fiquei anos iludido com isso aí, que não gosta de instrumento de corda. Lendo pouca Bíblia, achando que Deus estava me usando nos instrumentos, né, que o meu chamado era isso. E se comecei pulando de igreja em igreja por conta de decepção de pastor. Então, o conselho que eu te dou, cara, eu não sou tão cascudo assim, mas eu tenho experiência. Eu não sou marinheiro de primeira viagem. Come Bíblia, mano. Come Bíblia, busca uma orientação. A Bíblia fala no livro de Provérbios que aquele que pede entendimento, aquele que clama entendimento, o Senhor dá. O Senhor ficou feliz com Salomão, porque Salomão pediu sabedoria para edificar o seu povo. O Senhor fica feliz por conta disso, amados. Porém, Satanás já adentrou dentro dos templos religiosos, amados. E como tem muita gente dando brecha, até no verdadeiro templos que somos nós, se você der legalidade, o inimigo habita. Você está entendendo? Então,
fica difícil você semear a palavra e não ter, né, você lançar a palavra e você não estar presente do varão, próximo do varão a todo momento. E aonde que ele vai cair? Ele vai cair no tempo religioso, e é certo que daqui a um tempo ele vai esfriar e não vai voltar mais. Porque o laço é muito bem dado, amados. A arapuca, ela é muito bem montada. Por mais que você fale do amor de Deus e seja sincero e a pessoa se renda, ela não consegue buscar em casa sozinha. Ela não vai ter ninguém para interceder por ela. Mas onde que ela vai cair? Ela vai cair na mão do falso profeta. Ela vai cair na mão do homem religioso. Então, fica difícil, fica quase impossível para aquela pessoa se alimentar diariamente se não tiver uma pessoa sincera falando a verdade. Ó, o evangelho é assim, não é flores, não é essa coisa que você está ouvindo. Os pastores falam que hoje vai ter culto de libertação. Expulsou um demônio, já está liberto. Sendo que a Escritura fala que quando o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Amado, só tem uma porta para a salvação, que é Jesus. E Jesus fala que aquele que quer seguir ele tem que negar a si mesmo. É um evangelho difícil, amados. É um evangelho difícil. E não é essa coisa de encantamento, não é essa coisa que a maioria estão falando lá fora. Algumas pessoas estão dizendo que nós somos todos pecadores, que o Senhor procurou, não viu um justo sequer. Então todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Até eu já falei isso, meus amados. Entendeu? Só que eu tenho que me policiar, nós temos que ir crescendo, né? Buscando a mente de Cristo, se desenvolvendo, e a gente tem que entender que o Senhor ele não quer o homem com esse ditado, com essa frase 24 horas, né? Que o Senhor olhou, não viu uma alma justa sequer, e que todo mundo tem falha, e que todo mundo vai pecar, e que todo mundo tem erro. Não, meus amados. Nas cartas de Paulo escreve para os santos, os justificados, os justos, aqueles que abandonaram o pecado, aqueles que Deus fez uma obra na vida deles. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, você tem que ir conhecendo a Cristo a cada dia, certo? Melhorando a sua vida a cada dia, seja no falar, seja no agir, no pensar. Tem que ser Cristo no topo, no centro. É um trabalho meio árduo que o Senhor tem, né? De moldar o vaso. Às vezes o Senhor pega uns vasos rebeldes, né? Então, mas o Senhor tem as estratégias dele de mostrar para o vaso o caminho é esse aqui. Mas se você quiser ir para aquele caminho lá, você pode ir, vai voltar todo arrebentado, mas vai voltar com experiência. Então, mas lá fora, meus amados, o inimigo não pensa dessa maneira. Ele quer que você entre lá dentro, você toma uma decepção com o pastor, com o líder religioso, você não volta mais e você tome ranço, ódio de abrir a escritura e a ponto de você nem ler ela dentro de casa. Porque a escritura fala que o lobo salteador, que é o pastor, né? Que é a Bíblia fala, cães gulosos, ele não está nem aí para a salvação da sua alma, mas porém a salvação da alma é uma preocupação que cada homem, que cada mulher deva ter. Não é o seu pastor que vai conseguir deixar você no jeito, não é seu pai nem sua mãe. Pastor dá conselhos assim como o pai e a mãe dá, entendeu? Só que cada um tem os seus instintos, cada um tem o seu pecado, a sua concupiscência clamando por dentro. Então, o que vai salvar o homem é a palavra. Mas você vê a pessoa muito encantada
com um templo religioso, a pessoa é muito encantada com louvores, com essa coisa gospel, é uma arapuca fácil, a pessoa fica presa aquele encantamento, aquela força de vontade que ela tem de conhecer mais do Senhor. É desgastada, ela não conhece porque não tem ninguém falando a verdade e ela perde uma oportunidade imensa, amados. Foi assim que o Senhor falou, né? Que os fariseus não se salvavam e nem largava quem estava querendo se salvar, entendeu? Então, a realidade de você falar uma coisa sincera para a pessoa, entendeu? Essa realidade você vai ser cobrada, porque se ela entender de uma maneira equivocada, possivelmente o Senhor vai mostrar a ela a verdade através da boca de um outro varão. Porém, você fala uma coisa, o pastor fala outra. Você fala X, outra pessoa vai chegar e vai falar Y. Que muita gente fala que eu sou equivocado. Não, Fábio, não é isso tudo que você fala, não. O Senhor não quer tudo isso que você pede. O Senhor quer o nosso coração. Entendeu? Não importa se você... Porque o coração é a saída da vida. É assim que o povo fala, mas essa fábula, né? Que o Senhor tiver o seu coração, já era. Você pode beber, você não pode se embriagar, entendeu? Não existe nenhum homem que não consegue pecar. Às vezes o homem peca, ele chora, ele faz isso. Não, meus amados. Aquele que está em processo de santificação, é lógico que ele vai falhar. Como todo mundo falha, amados. Entendeu? Só que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E ele não pode pecar mais. Porque ele já foi gerado de uma nova semente. Você está me entendendo? E a Bíblia fala que aquele que continua a pecar é servo do diabo. Ou você é servo de Cristo para a santificação, ou você é servo do pecado na mão do diabo. Não tem como você servir a dois senhores. Entendeu? A gente crê que todo mundo que está em processo de santificação, ele vai deixando os seus erros. A gente sabe que com muito esforço você para de fumar, com muito esforço você para de beber. Nossa, tem gente que tem um vício doentio com esse negócio de pornografia. Só eu sei o que é isso, meus amados. A infância minha foi... A infância não, a adolescência minha foi terrível em relação a isso aí. Tinha épocas que eu ficava 8 anos, 10 anos. Tinha época que eu dava uma recaída, você via um vídeo na internet, daqui a pouco você se espantava, nossa, eu comecei a ver 4 horas da tarde, já é 11 horas da noite, você está ali ainda, entendeu? Fica aquela seta maligna. Então você tem que estar se policiando toda hora. Leitura da palavra, colar com gente espiritual, você está entendendo? Para você ser liberto dessas coisas. E uma vez que você foi liberta, não acha você que você não vai cair mais, que você é um super-herói. Se você não vigiar, se você não buscar, se você não interceder, se você não clamar ao Senhor, e se você não colar com gente espiritual, meus amados, eu não estou falando de gente convencida. Há uma diferença de gente que tem conhecimento da palavra, ser convencida, te largar no seu erro, na sua falha, né? Tá em pecado. Do que você colar com gente espiritual. Porque o próprio livro de Provérbios fala: anda com os sábios, filho, você acabará sábio. Ande com os tolos e você será tolo. É simples assim, amado. Se o pastor da congregação não está nem aí para as ovelhas, você vai para lá, pode ir com uma boa vontade, entendeu? Mas é certo que uma hora você vai voltar frustrado, porque ele não está ali para ele falar a verdade, amados. São pouquíssimos pastores que têm uma boa intenção, amados, que têm aquela preocupação de levar aquele rebanho, né? Para a santificação. Tem textos que falam que o verdadeiro pastor, ele deixa os 99, segura porque já estão santificados,
né, para correr atrás daquela ovelha perdida. Mas hoje em dia não é assim mais, amado. Não funciona dessa maneira. Não funciona mais assim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora o povo está olhando para si e para si. O povo não tem tempo de olhar assim, de olhar para o próximo. Os mais religiosos estão orando para as pessoas que estão precisando de alimentos, estão orando para as pessoas que estão precisando de abrigo e não estão dando suporte, sendo que eles têm suporte para dar. Então, fica difícil, amados, você confiar em qualquer pessoa que fala que aceitou a Cristo, que se converteu da noite para o dia. Porque a Bíblia fala que até Paulo se policiava. E quando Paulo se converteu, a Bíblia fala que muitas das pessoas ficaram com o pé atrás, né? Porque Saulo, antes dele se converter, ele matava os cristãos. Então muita gente ficou com o pé atrás em relação a Paulo. Quando a palavra fala, no começo aqui, né? E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento, amado, para você captar, para você pegar esse entendimento, você tem que colar com pessoas espirituais que têm entendimento, para você pegar um entendimento novo, igual ao dos varão, para ficar todo mundo em uma mesma concordância, para andar todo mundo em uma mesma, entendeu? Para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, amados, é santificação. É você honrar o Senhor com o seu próprio corpo. Não é você honrar o Senhor com o seu instrumento de corda. É você honrar o Senhor lendo um salmo, entendeu? E chega uma outra hora, você dá um desequilíbrio emocional, você xinga, você faz um monte de coisa doida, mas com sua boca você honra o Senhor. Mas por dentro você não tem nem um pouco de esforço, de vontade de se lançar por completo, entendeu? Porque o Satanás sabe, amado, aqueles que tá com realmente vontade de sede de justiça, ou aqueles que querem se aparecer, amado. Porque a maioria das pessoas que tem conhecimento da palavra, elas querem ser vistas, entendeu? Digamos assim, ela tá ataviada na rua, mas tá em casa e tá andando de cueca, tá andando sem camisa, tá andando de short. Tô dando um exemplo chulo assim para vocês entenderem. Dentro da igreja levanta os braços, ora alta, a pessoa tem uma oratória boa, o linguajar da pessoa é muito bonito, entendeu? Mas fora dali, não trabalha, a pessoa mente, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Diferente de uma pessoa que ela tem as suas falhas, os seus escorregões, mas você vê daqui a um tempo, você vê que ela já mudou de uma coisa, deixou de fazer uma coisa, deixou de fazer outra. Quando você menos perceber, ela já está totalmente entregue nos caminhos do Senhor. Você está entendendo? E o Senhor usa aquela alma, vira uma flecha na mão dele para ele poder trabalhar. Agora, quando a pessoa cai na mão do religioso, amado, só misericórdia. Porque o religioso, ele vai falar, amanhã tem campanha disso, semana que vem é culto de libertação, festividade no final do mês, e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Você entra e sai no culto, entra e sai no culto, você não melhora, você fica estagnado, você não tem um crescimento espiritual, você não muda nada, nem ninguém fala que você tem que mudar. A única coisa que o pastor vai falar é que você está salvo, que você está liberto, que Jesus já morreu naquela cruz e que você já está liberto dos seus pecados, que você não precisa se esforçar para nada. Você está entendendo? Essa é a fábula. É a fábula que está sendo pregada, porque o Senhor ele quer que o povo se arrependa. Jesus ele veio para os pecadores, mas ele quer que o pecador se arrependa para ele se tornar um varão santo e justificado, arrependido do seu pecado, não convencido que está salvo. Amados, naquele grande dia, o que mais vai ter de gente surpreendida
ouvindo da boca do Senhor, eu não vos conheço. Amados, quando o Senhor quer fazer uma obra na vida do cara, a vida do cara fica assim, de cabeça para baixo, ainda sendo chacoalhada. O Senhor ele quer remover de dentro para fora. Não é só mudar de falar, e parar de beber, parar de fumar. Gente, isso é muito chulo. Entendeu? Ele não está xingando mais. Ele não está andando com gira, ele não está andando... Não, mas, entendeu? Quando uma entrega é total, o Senhor tem a possibilidade de trabalhar porque o varão deixou. Mas o Espírito Santo ele é muito sensível. Você pode estar aí num propósito de um mês, de uma semana, orando de manhã, de tarde, de noite. Orando de manhã, de tarde, de noite. Possivelmente você pode fazer até um jejum, como a palavra pede. Mas se você vacilar por uma coisinha pequena, aquela sensibilidade de espírito que você tinha chorando, você não tem mais. Porque sua cabeça vai ficar, falhei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz assado. Então, quando a entrega é completa, é completa. Não é para você agradar o seu pastor, não é para você agradar o homem. Hoje você chega para uma pessoa, não, vamos lhe dar um suporte, cara, vamos evangelizar lá na frente da rua, lá, não sei falar não. Rapaz, esse diabo já estava na minha boca aí por anos que eu não sei falar. Você sabe pelo menos ler um salmo e conta um testemunho que Deus fez na sua vida. Te garanto que vai ter as 30 pessoas lá com o mesmo problema seu, amado. Entendeu? Mas contudo, nas orações, você tem que pedir a Deus para te dar ousadia, amado. Que Deus ele vai consertando a mente do cara. Esses dias a ficha minha caiu. Mas acho que eu estou uns 3 meses sem comprar minha caixa de pregabalina. E eu não tinha nem lembrado que eu tinha que comprar. Porque eu não estou sentindo dor no pescoço, não estou sentindo dor na lombar. Não vou mentir e falar que eu estou 100% curado, porque eu estou com problemas tóricos ainda. Certo? Mas esses dias, faltou algumas coisinhas minhas aqui, né? Que eu gosto de dar umas ruídas nos biscoitos. Chamei Uber, nada de Uber apareceu, quer saber de uma coisa? Eu vou me arrastando para o supermercado. Mas eu fui louvando, sem dor, andando na rua para o supermercado. Quando eu cheguei aqui em casa, sem lembrar, tem outro problema também que eu tenho. E eu percebi que ele já tinha melhorado, porque não estava assim, né, no caso, doendo mais. Então, enfim, Deus ele vai trabalhando quando você menos espera. Deus ele vai ajeitando, ele vai... A causa minha na justiça estava travada, estava encalhada, já começou a se movimentar, advogado já no caso marcou audiência, já tem data marcada para no caso audiência, então você vê que a coisa está fluindo, a coisa está começando a andar, entendeu? Só que Deus ele quer trabalhar, mas para ele trabalhar, o homem tem que dar legalidade. O homem tem que buscar no entendimento da palavra, meus amados, porque é só aqui, amados, que o Senhor vai poder trabalhar na sua vida, varão. Você tem que deixar o Senhor trabalhar na sua vida, você tem que ler, entender a mente do Senhor, entender o que Ele quer, né? Aonde que é o pilar que Ele quer que o homem ande, né? Que é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor ele quer abençoar, amados. Só que a bênção do Senhor é muito perfeita. Não vem com dores, entendeu? Só que a gente é muito desequilibrado em relação a muita coisa. Às vezes a gente consegue uma bênção, amado, que a gente estava esperando há anos. Quando a gente consegue a bênção, a gente não anda mais no prumo. Vamos falar a verdade, amado. A sinceridade é tudo na vida de um varão. É tudo, entendeu? Quando a gente realmente consegue o que quer, a gente não anda mais no plumo, a gente não tem mais aquele medo. Só que quando você coloca na sua mente que tudo que está na sua volta não faz sentido, se Deus te der, amém. Se Deus não te der, amém também. Que a preocupação é a salvação, amados. Mas Deus, ele é tão
riquíssimo em abençoar, Deus é tão maravilhoso que Ele quer botar você aqui e Ele quer te dar bênção, Ele quer te abençoar, entendeu? Não vou ficar aqui falando, né, que Deus ele só serve para abençoar. Não, amados, a preocupação nossa não tem que estar nisso, né? A Bíblia fala que a gente tem que se contentar com pouco. E o varão ele não pode ter uma mente muito voltada para as coisas dessa vida. O que o Senhor te deu, fica satisfeito com aquilo ali, entendeu? Então, o Senhor ele quer, no caso, abençoar, entendeu? Servir, amados, ao Senhor, o começo é quase impossível, é muito difícil, porque é muita coisa que você tem que deixar para trás, e o nosso coração é muito enganoso e muito perverso. Mas quando você começa a entender que todas as coisas que você deixou para trás não tem muito sentido, Paulo fala que ele deixava as coisas para trás como se fosse esterco, entendeu? Que ele já focou o alvo que é assim, que é Cristo, e a preocupação maior era essa, né? Era a busca da sua coroa. Então, amados, essas pequenas coisas com a língua um pouco pesada ainda que eu estou falando com vocês, o pastor não vai falar, amados. Não vai falar, porque eu já fiquei iludido por vários anos. E o pastor, o que ele tem que falar ali, ele fala mais de preocupação de campanha, das suas próprias campanhas. Entendeu? Coisas voltadas para o templo, coisas voltadas para o seu querer, para a sua vontade, não a vontade de Cristo, nem muito menos a sua, entendeu? Coisas voltadas para a igreja, para o templo religioso dele. Você chegou ali, dizimou, ofertou, acabou o culto, entendeu? Se você não estiver meditando, se você não estiver lendo ou orando, tem pastor que são até esperta, mas ele vê que o varão busca ler muito. O pastor pega aquele varão e bota lá na frente para ficar entregando mensagem, para ficar falando alguma coisa, entendeu? Mas contudo, a gente percebe que é só um ganha-tempo. É só um ganha-tempo para entreter você ali, para você dar, entendeu? Porque um pastor daqui não fala com o pastor da esquina. O pastor da esquina não fala com a missionária, não fala com outro pastor. E é uma igreja aqui, uma igreja lá. Hoje não tem ninguém lendo Bíblia? Não fica uma coisa meio estranha? É porque eles não estão vivendo a essência do evangelho, amados. Porque a própria palavra fala que você tem que abençoar os seus inimigos. Certo? Se o seu inimigo tiver com fome, dê de comer. Se o seu inimigo tiver com sede, dá de beber. Né? É evangelho, amado. Por causa de que um pastor não fala com o outro? Porque eles não estão vivendo a essência da palavra. Porque se estivesse vivendo, estaria fazendo propósito, pedindo força a Deus para colocar amor no coração para poder falar com o inimigo. A realidade é essa. Só que não tem ninguém vivendo isso, amado. É uma hipocrisia. O povo levantando as mãos e cantando música gospel, e música gospel, e música gospel. Tem pastor que está no segundo casamento. Não é uma coisa sincera. E principalmente agora nos últimos dias, amados, que a própria palavra fala que muitos dos pastores iriam fazer negócio do povo. Você está me entendendo? Ia fazer negócio do povo. Então, fica difícil nos dias de hoje um camarada ele falar que ele se converteu, que ele realmente está nos caminhos do Senhor, e você aceitar assim logo de cara, como esse varão falou, entendeu? No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém vos engane. Se alguém dentre vós vos tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ganhar a vida eterna. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Todo mundo que está em templo, assim, no caso religioso, que se acha sábio, amados, possivelmente eles têm 90% de não saber nem o que está falando. Amados,
Se vocês querem entendimento, entra para o quarto de vocês, fecha a porta, rasga o coração, mas seja sincero. Aqueles pecados ocultos que você tem gravado, que você tem escondido, fala aquilo nas orações. Pede o Senhor para tirar, porque quando a próxima vez que você for ajoelhar, quando você for falar com o Senhor, você tem um acesso limpo. Você não tem nenhuma pulga atrás da orelha e saber que o Senhor já consertou aquele pecado que você revelou, que você mostrou na oração, e Deus começar a poder trabalhar em você. Contudo, não ache que você vai viver uma mil maravilha, porque não vai. A Bíblia fala que Satanás foi lançado na terra, ai dos povos da terra, porque o diabo foi lançado no meio de vós. Ele não vai dar paz. Você está me entendendo? Amado, o diabo ele não está preso. O livro de Jó fala que os anjos foram fazer uma cerimônia, foram fazer uma reunião, e foi também Satanás, amado. Satanás é um espírito decaído, é um anjo decaído, entendeu? A Bíblia fala que no livro de Lucas, acho que é Lucas 16, não me falha a memória, não, acho que é Lucas 16, é a parábola de Rico e Lázaro. Mas tem uma passagem que tem uma parábola que fala: logo hoje ainda pedirão sua alma, e para quem será? Quem que pede sua alma, meus amados? É o adversário, entendeu? Só que o pastor, em vez de estar dando um alimento sólido, buscando no Espírito, para passar, para deixar todo mundo ligado, nossa, mano, o mundo seria uma maravilha se todo mundo falasse a verdade. Mas infelizmente não, amados. O que movimenta a estrutura terrestre é o dinheiro. Você está me entendendo? E eu fico triste que ainda tem pessoas que têm conhecimento da palavra e ainda ficam entrando dentro de templo religioso. Vocês têm que montar uma coisa pessoal. Não, vamos fazer uma célula, vamos procurar uma casa para a gente se encontrar, para orar todo mundo, vamos fazer um evangelismo nas ruas. O movimento do evangelho é esse, amados. Entendeu? Né? Placa de igreja, Deus e amor, Terra do Fogo, Assembleia, Igreja Batista. Não, meus amados, Deus não está nisso não, cara. Deus habita dentro do seu coração. O templo é você, entendeu? Se esforça para Deus te dar entendimento, porque Ele dá, amados. Amados, vou fechar. Vou passear um pouco esse cachorro no quintal ali, que toda vez quando eu vou tentar fazer uma gravação, alguma coisa, ela vem, para não quero pedir para ela para fora. Então, assim, amados, fica com Deus. Jesus abençoe vocês.